Olha, que palavra. O Evangelho de Mateus 7, 13 e 14 diz: Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e apertado o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Jesus fala aqui de duas estradas. Interessante que Deus ele nos deu o livre-arbítrio. E refletindo um pouco, com base na minha vida, eu acabei concluindo que a maioria das vezes eu optei pela porta larga. Porque aparentemente é onde tudo flui. Aparentemente é tudo mais fácil. Não se trata de caminho alternativo que você está indo e de repente você vê como se fosse um atalho, acreditando que vai te levar ao mesmo destino. Não, não é isso. Trata-se da nossa tendência ao pecado. Trata-se da concupiscência da carne. Trata-se daquilo que nos atrai, daquilo que os nossos olhos cobiçam, daquilo que nos fascina, daquilo que muitas vezes nos toma por um grande desejo de ter, obter, de conquistar, de avançar, de se apropriar, muitas vezes não levando em consideração até mesmo as consequências, nem mesmo as consequências. Então Jesus aqui, amados, ele fala dessas duas estradas. Interessante que ele começa já matando a charada, ele começa já dando um clique de luz. Ele começa dizendo: entrem pela porta estreita. Ou seja, ele já começa aconselhando, dando a direção. O problema é que nós nunca queremos a direção. O problema é que a gente parece que somos tentados pela nossa natureza a tomar as nossas próprias decisões, a escolher por nossas próprias mãos. A palavra do Senhor diz que o homem faz plano, mas quem determina é Deus, e a gente vive fazendo plano, a gente vive tomando decisões erradas, cara, a gente vive quebrando a cara. Por que é sempre tão fácil? Amados, sempre é muito fácil. A gente nunca quer ver a clareza das coisas, a gente quer sempre desvendar, mas e se o que tem depois disso é melhor? O que pode vir depois disso? Não, mas será que não tem outra possibilidade? Será que não tem um jeitinho mais fácil? Não, deve ter outro jeito. A gente sempre pensa assim. E Jesus está falando aqui: entre pela porta estreita, pronto. Jesus não precisava mostrar a outra alternativa, não precisava ter isso, não precisava. Era só ouvir a voz de Jesus dizendo: ei, entre pela porta estreita. Pronto, a gente não precisava nem querer saber mais, a gente não precisava nem querer saber o que tem depois disso. Se Jesus falou, está falado. Se Jesus falou, vão pela porta estreita, pronto, é pela porta estreita que eu vou. Eu não vou querer saber de mais nada, porque nada mais me atrai, nada mais pode fazer sentido, porque a palavra de Jesus, ele já determinou, ele já me mostrou, ele já falou: vem por aqui que vai dar certo. A gente é teimoso. A gente é muito teimoso. Esse é o grande problema da humanidade. Entre pela porta estreita, Jesus está falando. Aí depois ele dá continuidade no texto, ele diz: larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. São muitos que entram por ela. Ele está dizendo: olha, são muitos, a maioria vai por ela. Jesus está fazendo aqui, Jesus está colocando, e o sábio, ele faz uma base de comparação. Amado, se você tiver uma base de comparação, a lógica vem. A lógica vem. Muitos vivem por este princípio, pela base de comparação. Você compara a sua vida com quem tem menos, você vai ser grato. Se você comparar a sua vida com quem tem mais, se você não for sábio, você vai ser
Você vai ser um insensato, você vai ser um ingrato, porque você vai comparar a sua vida com quem tem mais que você. Você vai achar que você não tem nada e por isso, se você não tiver sabedoria, você vai reclamar, você vai murmurar, você vai desejar, você vai até cobiçar, você vai até invejar, mas se você comparar a sua vida com quem tem menos, você vai ser grato. E Jesus está colocando aqui, ele colocou uma base de comparação, olha, largue a porta espaçosa, o caminho que conduz à perdição, são muitos os que entram por ela. Ele está dizendo que são muitos, mas a porta é estreita, mas o caminho estreito, está falando da porta, está falando do caminho estreito e da porta apertada. Olha só, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida eterna. Não basta só você entrar por essa porta estreita, você tem que percorrer o caminho apertado. É um caminho de renúncia, é um caminho de prova, é um caminho de sacrifícios. E ninguém mais hoje em dia, está tudo muito fácil, as pessoas querem facilidade, as pessoas querem praticidade, as pessoas não querem mais sacrificar. As pessoas não querem pagar preço pela santificação. É muito fácil hoje você ir à igreja e receber uma palavra de como avançar, de como conquistar, de como prosperar, do que você ir à igreja e receber um método para se arrepender, para perder tudo para Jesus. O que Paulo viu, cara? O que Paulo viu quando ele considerou tudo por perda, quando ele considerou esterco, quando ele considerou tudo que ele já experimentou, tudo que ele já possuiu, tudo que ele tinha, o que foi que ele viu lá que ele não encontrou mais prazer na vida? O que foi que ele viu quando ele escreveu aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 19, que se o homem esperar em Cristo só nessa vida, então ele é o mais miserável de todos os homens. O que foi que ele viu naquele encontro? Ninguém quer mais saber disso, porque custa muito caro, custa renúncia, custa deixar tudo para trás e ninguém mais quer saber disso. Você que está ouvindo, você que está recebendo essa palavra, seja sábio, ouça o conselho, veja como Jesus inicia, entre pela porta estreita, pronto, acabou, não queira saber mais de nada, só vai pela porta estreita, cara. Segue o plano, suporta o processo e assim você vai alcançar o propósito. Que Deus abençoe a sua vida, guarda essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Não perca essa semente, faça ela frutificar para a glória de Deus.